Mais uma vez, bom dia. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Gênesis capítulo 6. E nós vamos hoje para o verso 13. Gênesis 6, verso 13. Nós iremos até o verso 22. Então, Gênesis, capítulo 6, verso 13, a Bíblia diz assim: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimento na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E dessa maneira a farás, de 300 côvados de comprimento, de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, far-lhe-ás andares, baixo, segundo e terceiro, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus, tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher, as mulheres de teus filhos contigo, e de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão, das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, e de todo o réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. E leva contigo toda a comida que se come e ajunta-a para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Nós vamos orar, e antes de eu fazer a oração, o irmão Ricardo Rocha, ele escreveu agora, né, a irmã Ninha, que é a mãe dele, que sofreu aquele acidente de moto, ela vai entrar no centro cirúrgico, porque deu uma infecção na perna da irmã Ana, e aí os médicos, eles preferiram abrir para tirar o pulso, tá, e fazer um tratamento um pouco diferente. Tá, então, eles até viriam hoje para a igreja, para apresentar a Rebeca, mas acabou não sendo possível. Então, nós vamos orar agora pela irmã Ana, tá bom? E orar pelos irmãos, e orar pela nossa mensagem também. Pai, obrigado pela Tua palavra. Nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor a conservou, e nós somos partes dos crentes hoje em dia que têm a Bíblia completa. Que o Senhor abençoe os irmãos que não têm, ó Pai. O Senhor abençoe, mandando tradutores, mandando Bíblias para eles, e que eles possam ter a palavra do Senhor. Abençoe hoje o estudo bíblico para que a gente aprenda. Também, ó Pai, pedimos pela vida da irmã Aninha, abençoe, ó Pai, esse procedimento que ela passará agora, abençoe os médicos, ó Senhor Deus, sempre, ó Pai, pedindo por mãos habilidosas, mentes concentradas e também capazes de fazer isso de tal forma, ó Senhor Deus, que tudo fique bem, mas confiando no Teu poder, ó Pai, na Tua misericórdia, na Tua graça, e pedindo que o Senhor também intervenha para que a Tua serva em breve possa estar totalmente curada e realizando suas atividades normais. Abençoe as nossas crianças que agora estão nas aulas, ajuda-nos aqui no templo, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, agora Deus anuncia o dilúvio. Já falamos algumas coisas sobre essa parte do capítulo 6, né, sobre essa perícope. Já falamos algumas coisas, mas de qualquer forma, agora nós vamos falar dela especificamente e olhar alguns pontos específicos. Então, por que o dilúvio acontece? Por que Deus manda o dilúvio? Existe um motivo, e esse motivo está no verso 13. E a gente precisa ficar muito atento, porque o motivo dado aqui em Gênesis 6, verso 13, ele vai percorrer a Bíblia.
Porque Deus não gosta de violência. Presta atenção. Verso 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Então é assim, irmãos. Quando a gente olha os textos bíblicos, a forma como Deus fala da violência, nós precisamos temer isso. Temer isso por causa de uma nação como a nossa. Uma nação violenta e sanguinária. O Brasil é isto. Aqui morre mais gente do que em guerra. Então nós precisamos clamar por essa nação sempre. Sabe? A gente como povo, tá? Não estou dizendo você. Não é isso, não estou dizendo eu. Nós como nação, nós fazemos da violência um show. É só você olhar o que dá mais audiência. É só você olhar. O que esses programas passam nas nossas televisões? E a gente, como nação, então mais uma vez vou dizer, não estou falando de você. Estou falando como nação, a gente dá audiência para aquilo. E é por isso que passa na televisão. Que a gente quer saber quem matou, quem morreu, como que está o Rio de Janeiro. A gente pensa que o Rio de Janeiro é aquilo que passou esses dias. A gente pensa nisso. Esquecendo que numa daquelas comunidades ou favelas, numa daqueles lugares, 1% faz parte do tráfico. Tem lugares que 0,5% faz parte do tráfico. Então 99% é de gente boa que está lá. 99%. E a gente resume o Rio de Janeiro aquilo lá que a gente vê. 99% é de gente boa, que sofre devido a essa nação do jeito que é. Uma nação que trabalha 149 dias por ano para pagar imposto para o governo. E eles fazem aquilo com a população. Aí a gente resume o Rio de Janeiro aquilo. Não é aquilo. Não é. Mas é uma nação sanguinária? É claro que é. Veja o número de homicídios que acontece aqui. Deus não gosta de violência. Agora vamos trazer para os nossos lares. Deus não gosta de violência. Então nós, como crentes, temos que evitar constantemente a violência dentro das nossas casas. Eu nem vou falar de violência física, hein? Se tiver algum homem, por acaso, trata sua esposa, seus filhos, ou até uma mulher também, que trata seu marido, seus filhos com violência física, eu não quero. Irmãos, olha, isso eu não sei o que passará no meu coração se souber de uma coisa dessa. Mas qualquer tipo de violência, Deus não gosta. Então, os irados, sabe, os violentos, redimidos pelo sangue de Cristo, sabe esses? Comportamento diferente dentro de suas casas, viu? Sabe, esses são a habitação do Espírito Santo, mas o seu pecado é a violência, sabe? Sabe, essa pessoa resolve tudo no grito, resolve tudo indo no vizinho e assim por diante, dentro de seus lares, entre seus vizinhos, redimidos pelo sangue de Cristo, outro comportamento. Porque Deus não gosta de violência. E guarde esse texto, porque o dilúvio veio por causa da violência. E quando você for ler sua Bíblia anualmente, veja quantas vezes aparece isso no Velho Testamento. Quantas vezes nós temos falado aqui nesse púlpito sobre a violência que acontecia no Velho Testamento. E como Deus tratou isso daí, mandando para o cativeiro, por exemplo. Trazendo o dilúvio, como a gente está vendo aqui. Então, por que acontece o dilúvio? Porque tinha violência. E é interessante, né? Tem Gilgamesh, como é que é mesmo? Eu não sei se é o épico de Gilgamesh, alguma coisa assim. Ele, quando fala do dilúvio, o que ele fala? Ele fala assim, que o barulho dos seres humanos, né, o barulho, incomodou os deuses, e por isso que veio o dilúvio. Não é bacana que o sangue de Abel clama? Não é interessante isso aí? Quando a gente olha o que as pessoas escreveram ao redor, aí de repente eles falam uma coisa diferente, mas a Bíblia ensina para nós. Sabe por que eles disseram isso? Porque olha só, o sangue de Abel clama.
É muito bacana isso daí. Deus não gosta de violência. Então, verso 13 de novo. E disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. E aí, o Senhor Deus, ele descreve a arca que Noé precisa construir. Irmãos, o objetivo do texto não é te ensinar a construir a arca. Combinado? Sim ou não? Então, guarde essa informação. Porque alguns acusarão você de crer na Bíblia. Vamos lá? Os irmãos sabem que a gente não deve fugir de nenhum debate, não é isso? Mesmo que a gente perder. Sim ou não? Estão falando da Bíblia, o que você faz? Vai lá, encosta perto. É assim que você faz. E aí você, se você não tiver coragem de entrar no debate, aí você aprenda para na próxima vez Deus te dar a palavra. Não precisa você ficar se metendo em toda a conversa, não. Não é isso. Mas você não pode fugir de nenhum debate. E algum dia talvez alguém vai te acusar disso. É aquele negócio. Lembra da minha amiga da biologia, que estavam falando da Bíblia? Eu peguei e sentei do lado dela. Sentei do lado, eles falando. E a gente tinha muita amizade. E ela chegou para mim e falou assim: olha eu. Falei: oi. Tá vendo? Por isso que para mim é difícil. Que foram os homens que escreveram a Bíblia. Aí eu falei para ela assim: puxa, se fosse um pato, você acreditaria? Ela travou. Um macaco. Se a Bíblia dissesse que foi um pato que escreveu a Bíblia, você acreditaria? Não. Porque Deus escolheu os seres humanos para se comunicar através da escrita. Então ele tem que usar homens. Pronto, acabou a conversa. Joia. Então, quando alguém falar da arca, que como é que isso aqui ia navegar? Então você vai, primeira coisa que você vai falar, o objetivo de Deus nesse texto não é nos ensinar a fazer uma arca, porque nunca mais virá um dilúvio. Em breve a gente vai ver isso aqui. Não sei se eu, pastor Viana, pastor Ricardo, um outro irmão vai pregar, mas a terra não será destruída por um dilúvio mais. Tá bom? Então esse não é o objetivo. Muito bem. A gente vai ver a descrição da arca aqui, e você vai perceber que não tem um piloto, não tem um leme, não tem uma vela, não tem nada disso. Porque o objetivo desse barco não é navegar. Certo? E é assim, você, que eu não... Vê se eu estou falando certo. Você que navegou em algum rio, navegou mesmo, né? Não é negócio de remar, de dar uma remadinha, não. Navegou mesmo. Pegou um barco. Você vê o barqueiro, ele não, é assim que fala? Eu vou falar desse jeito. Se não for, você depois me ajuda. O barqueiro, ele não anda em linha reta, não. A pessoa que está naquele rio, ela sabe o lugar certinho de ir no rio. Certinho. Quando a gente foi agora para o Pará, teve uma hora, eu acho que o rio estava muito baixo, e o barqueiro foi bem no cantinho. Eles olharam para mim e falaram assim: ó, a gente vai descer agora e você não desce, hein? Falou desse jeito. Daqui a pouco eu esperando isso acontecer. Daqui a pouco o barco começou a andar para trás. E o meu coração, e eu fingindo para a Marola que eu estou firme. Aqui, lembra? O barco para trás, daqui a pouco os irmãos, desceram do barco, organizaram as coisas. Não sei como é que é o nome daquele negócio. A hélice, eu vou chamar de hélice. A hélice, para cima, eles empurrando o barco, e eu aqui. Fingindo que estava tudo bem. Mas estava, né? Não comigo, mas estava tudo bem. Pronto. Colocaram o barco no lugar certo, ligaram o motor, a gente foi embora. Pronto. Só que esse aqui, tudo dependia de Deus. Tá joia? Que é dependência de Deus. Então agora a gente vai para uma descrição. Então vamos lá. O texto não quer nos ensinar a construir uma arca. Não é esse o objetivo. Nil, mas quando eu era pequeno eu vi um desenho. Tá bom. Quem falou que era daquele jeito?
Aí tem o pessoal lá do Criacionismo Terra Jovem que construiu a arca lá, numa região dos Estados Unidos. Quem falou que é daquele jeito? Ninguém falou. Todo o desenho que você vê não está baseado nisso aqui. Porque o texto diz o seguinte, verso 14. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimento na arca e a betumarás por dentro e por fora. Você sabe quantos compartimentos? Que tamanho era o compartimento? Não, então vamos continuar. E dessa maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Irmãos, sabe que tamanho é isso aqui? Lembra, eu já falei para os irmãos isso na vez passada. 135 metros de comprimento. Procure na história qual é o barco que tem isso. Isso aqui é um milagre. Nós acreditamos em milagre. Neil, quanto você acha que a arca tinha? Eu acho que a arca tinha esse tamanho. Se está usando hipérbole ou não, daqui a pouco você vai entender o porquê que eu creio nisso. E pode usar hipérbole? Claro que pode, é só você olhar o livro de Josué. O livro de Josué, quando é hipérbole é para exagerar. Ele exagera ou não? Claro que exagera, é só você olhar metade do texto fala que matou todo mundo. A outra metade vai dizer que ainda tinha gente, tá? Percebe? Tem que ler a Bíblia com inteligência. O primeiro leitor, ele entende isso daqui melhor que a gente. Se é hipérbole, se não é. Mas eu vou pelo caminho de que o barco era desse tamanho. Por quê? Porque tinha que caber os animais que daqui a pouco a gente vai falar. É só por causa disso. Então eu creio em milagre. Então olha só, vamos lá. 135 metros, né? Deixa eu ver. Comprimento. Cadê? 300 côvados, então, tá vendo? 45 centímetros. Aí, de 50 côvados a sua largura, 22 metros de largura, e de 30 côvados a sua altura, 30 côvados, vamos pôr 12, só fazendo esse cálculo de cabeça, 45 centímetros. Se quiser arredondar, põe 50 centímetros, dá 150, 25 e 15, pronto. É bastante coisa. Imagina um barco de 15 metros de altura. Vamos lá, qual é o pé direito da sua casa? Vamos pôr 3 metros, é muito, irmão Ademir? 3 metros, pé direito ou não? 3 metros, então pronto. Então seria uma casa de 5 andares, térreo mais 4. É grande ou não é? Hein? Se cair lá de cima, morre ou não? Percebe? No 4º andar, é o tamanho da arca, irmãos. 100 anos para construir. Está te ensinando a construir a arca? Claro que não. Agora alguém vem falar com a gente aí, quando vem tirar o sarro da gente, tem que tirar o sarro deles. Ué, a gente é o leitor da Bíblia, o povo vem falar com a gente? Não, você vai falar com outro. Vai falar com qualquer aí. Com a gente que lê Bíblia, não. A gente lê Bíblia. A gente é o conhecedor do texto, não são eles. Eles têm dúvidas que não são sinceras. Porque se a dúvida for sincera, daqui a pouco a gente vai dizer o objetivo da construção da arca. Que você sabe qual é. Mas alguns ficam se atendo à arca. Vamos continuar. Farás na arca uma janela, e de um côvado, estou no verso 16, tá? E de um côvado acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixo, segundo e terceiro. Porque eis que trago um dilúvio de águas sobre a terra. Pronto. Então, joia. A partir de agora, a gente vai voltar ao objetivo do texto. E o objetivo do texto não é ensinar a gente a construir uma arca. O objetivo do texto é falar que Deus é misericordioso. O objetivo do texto é falar que Deus é gracioso. O objetivo do texto é falar que Deus é fiel. E Ele resolveu um problema e decidiu, nessa época, usar o dilúvio. Verso 17, porque eis que trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus, e tudo o que há na terra. Pronto. O que vai acontecer é isso. Vamos lembrar por que Deus faz isso.
Isso eu não quero que os irmãos esqueçam. Diga logo, por causa da violência, isso. Por causa da violência. Deus não gosta de violência. Então vamos lá. Quer destruir sua família? Seja violento dentro de sua casa. Como você não quer destruir sua família, e por acaso o seu coração de vez em quando se enche de ira, você vai pedir a Deus para mudar o seu coração. Lembra? Deus não me aceita do jeito que eu sou? Não, eu não me aceito do jeito que eu sou. Eu estou aqui porque eu não me aceito do jeito que eu sou, e por não me aceitar eu quero mudar todos os dias. Tudo bem, irmãos? É assim dentro das nossas casas ou não? É assim dentro da nossa igreja ou não? Então Deus vai nos abençoar, porque nós não nos aceitamos do jeito que nós somos. Então hoje eu estou falando com os violentos. Hoje eu estou falando com os irados. Ô Neil, você está falando com você mesmo? Talvez. Porque Deus tem me tratado todos os dias. Porque senão eu resolveria tudo no grito. Mas eu aprendi com Deus que Deus não gosta de violência. Então eu decidi gritar menos na minha vida. Com minha família, com minha igreja. Quando eu grito aqui, não é que eu estou brigando com você. Só quero chamar a atenção. Alguém pensa, de vez em quando, a pessoa pensa que eu sou bravo. Você pensa, Neil está bravo. Não estou bravo nada, é emoção. Então eu resolvi gritar menos. No campo, até no campo eu grito menos, é só você ir lá assistir lá na várzea. Fico quieto várias vezes, até eles me tirarem um pouco do sério. Aí eu saio e volto ao normal. Volto ao normal. No vôlei, sou competitivo. Fico quieto. Falo, valeu. Pronto. Erro, peço desculpa. Eu quero ganhar todas. Eu quero ganhar todas. Perco todas. É assim. Na sala de aula eu quero silêncio, silêncio, silêncio. Eu sou incompetente, não consigo dar aula se não tiver silêncio. Resolvi gritar menos para honrar a Deus. Deus não gosta de violência. Então é por isso. Então vai desfazer todo o espírito de vida. Mas aí eu quero que você lembre de uma coisa. Vamos lá? Para a gente aprender um pouco mais de Deus? Vamos comigo, por favor. Agora a gente vai no verso 8 do capítulo 6. Estamos juntos? Noé, porém, o que a sua Bíblia diz? Achou graça aos olhos do Senhor. Verso 9. Essas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. E a Bíblia diz o quê? Noé andava com Deus. Vão dizer isso de nós algum dia? Vão dizer isso da gente? Que a gente anda com Deus? Ou a gente tem andado com o diabo? Nós parecemos pessoas que andam com Deus? Então vamos lá. Ou estamos sendo violentos? Parecemos pessoas que andam com Deus? Ou estamos traindo nossos irmãos em Cristo, nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, nossos amigos? Andamos com Deus, então somos o templo do Espírito Santo, ou fazemos isso daqui um templo de pecado? Nós andamos com Deus ou não? Vamos dizer isso de nós? Porque daí, você vê o verso 18. E isso daqui é demais, irmãos. Ele vai acabar com tudo, o Senhor Deus, ele vai acabar com tudo. Mas de repente, o Senhor Deus olha para um ser humano e diz, mas contigo estabelecerei a minha aliança. Pois eu quero ser esse homem. E se Vila São José deixar de existir, que ele estabeleça aliança com seres humanos e eu esteja na arca. E eu quero clamar a você hoje, que você levante sua mão, não é, estou fazendo algo retórico, fala assim, mas eu também estarei na arca, se isso acontecer. Aconteça o que acontecer, continuarei andando com Deus. Serei uma pessoa que Deus acha graça. E eu estarei na arca.
eu não vou perecer junto com os violentos, porque continuarei a andar com Deus. E aí, algo retórico, quantos de nós vai levantar a mão essa manhã e vai falar assim: Deus, eu estarei na arca também. Se eu estiver fazendo algo que te desagrade, esta manhã eu vou mudar. Porque o verso 8 diz: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. É óbvio que ele tinha pecado, mas quando Deus olhava para ele, via alguém justo e perfeito, por causa do próprio Deus. Porque Deus não vai olhar para a gente e achar a gente justo e perfeito por nós mesmos, porque nós não somos. Nós fazemos parte daqueles que pecam. O Senhor Deus, Ele nos justifica. O Senhor Deus nos aperfeiçoa. Então, é possível mudar. Volto a dizer, Deus não me aceita do jeito que eu quero, do jeito que eu sou. Eu não me aceito. Pare, não deixe ninguém falar isso. Quando alguém falar, mas Deus me aceita do jeito que eu sou, você fala assim: não, a questão é que eu não me aceito do jeito que eu sou, e eu vou mudar, porque eu quero andar com Deus. Verso 18: mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca. E aí, irmãos, é assim. Isso é uma coisa maravilhosa, porque olhem para as pessoas de autoridade. Pastor Viana e Pastor Ricardo, eu quero dizer aos irmãos o seguinte: é possível que quando algo acontecer, os fiéis se levantem, e é isso que a gente espera de uma igreja como uma igreja batista de Vila São José. Porém, nós como pastores, nós precisamos tomar muito cuidado, porque ontem falei e falo de novo. Paulo acaba o texto bíblico da sua vida dizendo tudo no passado. Então, que Deus tenha misericórdia de mim, Pastor Viana e Pastor Ricardo, porque a gente pode destruir essa igreja devido à nossa autoridade. Porém, irmãos, também é possível que, se a gente chegar no final da nossa vida dizendo: eu combati, acabei a carreira e guardei a fé, que tudo esteja bom aqui. É possível, que a gente não sabe do que pode acontecer na nossa igreja. Porém, você vê que Noé andava com Deus. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Noé, ele era justo e perfeito. Mas quando chega aqui, que fala que estabelecerei uma aliança contigo, ele não vai sozinho. Não existe uma frase sobre a mulher dele. Não existe uma frase sobre os filhos dele. Não existe uma frase sobre as mulheres dos filhos. Porém, os 8 entram na arca. Isso é maravilhoso ou não? Isso é graça ou não? Isso é misericórdia ou não? Percebem? Você pode mudar o ambiente onde você está. E eu não baseio essa minha ideia apenas aqui. Olhe para os reis de Israel, olhe para os reis de Judá. Quando eles eram fiéis, o povo não sofria. Quando eles se arrependiam, o povo tinha misericórdia no povo também. Então você olha para esse texto aqui, e a Bíblia diz assim, verso 18: mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres do teu filho contigo. Pronto. Então é assim, dentro do seu lar, você pode ser uma bênção. Não é lindo aquele texto? Aqui de vez em quando, a gente pega o texto ou para oprimir as mulheres, né? Ou nós como mulheres sermos oprimidas por nós mesmos, ficarmos tristes. A mulher sábia edifica a sua casa. A gente não devia pegar isso como um texto como esse aqui, ó. Eu vou buscar ser sábia na minha casa, por exemplo, porque o texto é dirigido às mulheres. O texto dirigido para homens é outro, que são líderes dentro dos seus lares. Mas já pensou, a mulher sabe edificar a sua casa? Irmãos, isso é uma grande bênção. Porque se tudo der certo, é porque você, minha irmã, foi sábia. Entende isso daí?
Então, muitas vezes, por causa de um, Deus traz misericórdia na vida de todos. Vamos lá, verso 19. E tudo o que vive, de toda a carne, e aí, olha o objetivo aí. Os 8 seres humanos, ali, vão continuar vivos, para continuar a humanidade, mas não só eles. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca. Opa, então tá bom. Nós somos criacionistas de terra jovem, tudo bem? Joia? Aí, de repente alguém fala assim, mas eu não sou. Não tem problema, isso não é heresia. Tá bom, vamos deixar isso claro. Isso não é heresia. O que é heresia? Heresia é aquilo que interfere na salvação. Então, por exemplo, olha só, pastor Viana, se eu falar assim, se a partir de hoje eu enlouqueça, eu pirei, aí eu chego e falo assim, ó, a partir de hoje, se não for membro de Vila São José, vai para o inferno. É heresia ou não? É. Então, quer dizer, se eu falar, a partir de hoje, você vai embora de Vila São José, perdeu a bênção, perdeu a cobertura, vai para o inferno, sei lá, vai ter maldição na sua vida, porque perdeu a cobertura. É heresia ou não é? Pronto, acabou. Por que o pastor Viana e os outros irmãos estão falando? Claro que é heresia, porque isso aí interfere na salvação. A nossa salvação depende de Cristo ou não? Só dele? Nós somos exclusivistas ou não? Eita, ali está 3, 10:03. Pastor Viana, estão me boicotando. 10:03 já bateram um sinal. Então vamos lá. Ser criacionista de terra antiga ou evolucionário não é heresia, tá? Tá joia? Você só vai precisar, aquele negócio que eu falei, olhar para o texto bíblico e você vai ter que, de alguma forma, encontrar um jeito de defender a predação antes do pecado. Você vai ter que defender a morte antes do pecado. Certo? Vamos lá. Então é o seguinte, ó. Então, ele vai trazer todo mundo. Então, se somos criacionistas de terra jovem, então, vamos lá, o elefante estava na arca? Estava, talvez ela tinha 4 andares, porque tinha uma girafa lá. Então, tinha bastante coisa lá dentro. Então, por isso que eu acredito num barco desse tamanho. Eu acredito em um milagre. Tá? É nisso que eu acredito. Bom, e eu espero que os irmãos estejam comigo. 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo. Qual é o objetivo do texto? Dizer que tudo acabou por causa da violência, mas Deus que é misericordioso, gracioso, Deus que é bondoso, conservará vivo o ser humano e a sua criação. Ele podia criar tudo de novo, mas ele não quis. Pronto. Por que ele não quis? Isso eu não sei. Sabia disso? Você sabe? Qualquer coisa, pergunta para o pastor Ricardo no final do culto. Ninguém sabe, é você que é o escolhido hoje. Eu sempre falo para o pastor Viana, hoje eu vou perguntar para você. Por que Deus? Eu não sei. Pronto. Dito isso, então vai conservar tudo vivo, macho e fêmea serão. Verso 20. Das aves do céu. E eu gosto desse versículo demais. E eu espero que você já tenha marcado a frase que eu sempre falo dela nesse verso. Das aves, conforme a sua espécie, e dos animais, conforme a sua espécie, e de todo réptil da terra, conforme a sua espécie, 2 de cada espécie. O que está escrito na sua Bíblia? Virão a ti. Eu gosto. Você gosta? Você gosta dessa parte ou não gosta? Porque aquele negócio, construir a arca é com Noé. Agora, irmãos, fala a verdade, convencer os bichos a entrar na arca, não é com ele. Gente, não, fala para mim. Já pensou? Noé puxando um elefante? Não. Eles entraram na arca porque Deus mandou. Então, não tem jeito, não precisou caçar passarinho, nada, domesticar, nadinha, não precisou nada. Porque você vai construir a arca, vai ter bastante trabalho, certo? E, já que vai ter bastante trabalho, eles virão a ti para os conservar em vida. Pronto. Fala se não é legal isso aí.
Então é o seguinte, tudo o que for para a gente fazer, Deus não fará por nós. Combinado, Vila São José? É para a gente fazer. Então é o seguinte, aconteceu, que a gente está falando, aconteceu um tufão lá nas Filipinas. Mandamos dinheiro para lá? Se precisar, a gente vai mandar mais? Porque isso cabe a gente. Pronto. Agora, vamos lá, viu o que o pastor Viana falou aqui? Era para 70, chegou a 150. Não é? Então tem que dividir, não tem? Não tem que dividir? Se a comida vai dar, se a comida vai multiplicar, aí não é com o pastor Osmundo. O que ele vai fazer? Dividir por 150. Agora, Deus pode multiplicar? Pode sim, viu? Pode. E eu creio que Ele multiplica. Deus pode sustentar aquele povo com metade? Pode. E eu creio que Ele sustenta. Então, construir a arca é com a gente. Trazer os animais é com Deus. E eu vou terminar rapidinho. Leva contigo toda a comida que se come e a ajunta para ti. Então guarde esse texto, porque você que não sabe, quando a gente for falar do tempo que Noé ficou na arca, quanto de comida ele levou. O barco tinha que ser grande ou não? Não podia ser uma canoa, gente, não podia. Eu não vou contar. Eu não vou contar quanto tempo. E não é para falar, você que sabe. É para deixar o povo ler. Para você descobrir, a não ser que você queira esperar. Mas tem que levar comida. Eu creio num barco grande, irmãos. Milagre. E a junta para ti terá para o mantimento a ti e a eles. Pode bater o sinal aí, irmão. Eu sei que você está sendo misericordioso comigo. Agora eu termino o texto aqui, ó. Assim fez Noé. Ué, irmãos, o que você esperava? Que Noé tivesse alguma dúvida? Eu gosto disso aqui. É disso que eu gosto. E aí eu quero incentivar os crentes. Quero incentivar o que Deus tem mandado a gente fazer. Porque é assim, o que você espera de um homem que anda com Deus? O que você espera de um homem que achou graças aos olhos de Deus? O que você espera de um homem que aos olhos de Deus é justo? O que você espera de um homem que aos olhos de Deus é perfeito? O que você espera de um homem que Deus faz uma aliança com ele? Que ele obedeça. Ou não? Adriel. Estou indo aí. Eu espero que você saiba. O que esperamos de um membro de Vila São José? Qual é a primeira coisa que eu falo? Parabéns. Foi um bom aluno. Os membros de Vila São José obedecem a mim. Só se eu tiver com a palavra é para obedecer. Tá? Eu entendi o que vocês falaram, mas eu estou fazendo uma brincadeira. Não é a mim. Não é a mim. É o pastor Viana? Não. Pastor Ricardo? Não. A gente será obedecido como autoridades dentro da igreja, enquanto estivermos com a palavra, porque o nosso ministério está baseado na palavra. Nós somos obedientes a Deus. E eu termino aqui, 10 e 10. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Deus seja louvado. Porque um dia existiu um homem como Noé, mas existiu também homens e mulheres que estão nesse culto hoje, estão assistindo esse culto em casa. Deus abençoe a todos, vamos orar. Obrigado, meu Pai, pela Tua palavra. Nos use para a Tua glória como igreja, Pai. Nos use para a Tua glória como Teus servos. Nos ajuda, ó Pai, a andarmos contigo, como Noé um dia fez, e para Te agradar. Nos ajude também, ó Pai, a como igreja, ser um corpo, e assim, ó Pai, honrar o nome do Teu Filho Jesus, que é a cabeça desse corpo. Nos leve agora, ó Senhor Deus, para as nossas aulas, traga as crianças para o culto, e abençoa cada palavra que será dita, cada música que será cantada, cada oração que seja feita. Abençoe os nossos professores nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, boa aula.